Oi, nono ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nessa aula, nós vamos aprender sobre as regras para o uso da próclise, mesóclise e ênclise. Se você ainda não assistiu a aula anterior, volta lá. Lá eu estou explicando para vocês quais são os pronomes que são usados na colocação pronominal para exigir próclise, mesóclise e ênclise. Não são todos os pronomes, tá? São os pronomes oblíquos átonos, porque também existem os pronomes oblíquos tônicos. Hoje eu vou trazer para vocês as regras para o uso dessa regrinha. Abre aí o seu caderno de atividades, que também tem. Deixa eu olhar que página é essa aqui. Página 3. Pode abrir na página 3 para me acompanhar, se você quiser. Existem algumas palavrinhas que são chamadas de atrativas para que nós possamos usar a próclise dentro da nossa oração. Vamos lembrar o que é próclise? É quando o pronome oblíquo átono vem antes do verbo. Quando eu posso usar ele antes do verbo. Só nesses casos que eu vou mostrar para vocês é que eu posso usar o pronome antes do verbo. Se não tiver essas palavrinhas atrativas, não use próclise. Aí vai ser o caso de usar a ênclise, que é o verbo usado depois do verbo. O pronome usado depois do verbo. Deixa eu pegar meu pincel. Como eu havia falado para vocês, as palavras atrativas, que geralmente são advérbios de negação, todas elas são atrativas para um pronome oblíquo na hora que você vai colocar ela dentro da oração aí, ó. Ela nunca nos visita nas férias. Nunca é uma palavra negativa, que indica negação. Portanto, esse pronome, obrigatoriamente, ele tem que vir aqui, ó, antes do verbo visitar, ok? Professora, então, se acaso não tivesse esse nunca aqui, esse nos poderia estar depois de visita? Ela visita-nos nas férias. Tem alguns casos de colocação pronominal que pode causar cacofonia. Você já ouviu falar em cacofonia? Cacofonia é quando, pela pronúncia de um verbo junto com um pronome, a pronúncia não pode ficar boa para nossa compreensão, portanto, a gente obrigatoriamente não pode usar. Vou colocar um exemplo aqui para vocês, ó. Quando eu vou usar o verbo foi, foi-se. Dependendo como eu uso essa colocação, fica parecendo que você está falando essa palavra aqui, ó, foi-se, aquela de roçar, certo? E tem alguns casos especiais, a gente não usa realmente o pronome depois, porque ele pode causar uma cacofonia. Fica parecendo que você está falando uma outra palavra, ao invés de ser um verbo junto com um pronome, tá? Ela, observa a pronúncia, ela nos visita nas férias, ou ela visita-nos nas férias. Tá vendo que não vai dar certo? Ele tem que sempre estar antes, porque se colocar depois não vai dar certo. Ela visita-nos nas férias. Fica parecendo que você está repetindo duas preposições aí. Então, o correto é colocar antes, para que não haja cacofonia, esse som que pode trazer duplo sentido, dupla interpretação da sua frase, tá? Vamos seguir. Pronomes interrogativos, vários tipos de pronomes são atrativos para a nossa própria. Deixa eu abaixar aqui para vocês verem os pronomes todos juntos. Olha o tanto de pronome que pode servir de atração. Ó, pronome interrogativo, demonstrativo, indefinido e pronome relativo. Toda vez que você vira a oração que tem um tipo de pronome desses aqui, ó, eles são todos atrativos para o pronome, então ele não pode vir depois do verbo. Quem o ajudou com a lição de inglês? Quem ajudou-o com a lição de inglês? Tá vendo que a pronúncia não fica adequada? Quem o ajudou. Esse o tem que vir antes do verbo, porque tem uma palavra atrativa bem aqui. Todos perceberam que isso magoou. Todos perceberam que isso magoou. Tá vendo? Causa cacofonia de novo. Então, o pronome isso sempre vai ser atrativo para o pronome também para vir antes do verbo. Indefinido. Todos se uniram para ajudar o vizinho. Todos é um pronome definido, é atrativo para o pronome oblíquo. Relativo também. A resposta que nos deram não nos convenceu. Aqui tem dois casos, se vocês observarem. Esse que é um pronome relativo e tem uma palavra negativa aqui de novo atraindo outro pronome, ó. Tem dois pronomes nessa frase, ó.
A resposta que nos deram, vindo antes do verbo, não nos convenceu vindo antes do verbo de novo, porque não é uma palavra negativa e toda palavra negativa também vai puxar o pronome para perto de si, tá? É como se elas tivessem um imã para instigar essas palavrinhas. Outros casos também que são atrativos para a colocação pronominal antes do verbo é a conjunção subordinativa. Nós estudamos muito as conjunções subordinativas, são aquelas que ligam a oração principal à oração subordinada, lembra disso? Que, quando, embora, com, se, desde que, são orações subordinadas, tanto substantivas, tanto os adverbiais, tá? Não faz diferença não. Todos pararam de falar quando a viram chegar. Aqui, se a gente fosse colocar esse verbo, esse pronome depois, também não daria muito certo, a gente teria até que trocar ele. Todos pararam de falar quando viram na chegar. Se fosse para colocar viram na chegar, também ficaria correto se não tivesse a conjunção subordinativa. Mas como ela veio aqui, obrigatoriamente, não é facultativo, tá, gente? Obrigatoriamente o pronome tem que vir antes do verbo. Advérbios também, logo, sempre, muito, talvez, calmamente, hoje. Você sempre vai colocar o seu pronome juntinho do advérbio, se acaso ele vier aqui. A não ser que venha esse advérbio antes de uma vírgula, tá? Depois da vírgula, eu sempre devo começar com o verbo e colocar o pronome depois. Eu nunca posso começar, porque o pronome, quando ele vem depois do verbo, ele tem algumas regrinhas também para seguir. Depois de uma vírgula, por exemplo, eu não posso iniciar com um pronome. Neste caso aqui, não tem vírgula. Deixa eu apagar para vocês verem. Não tem vírgula. Se tivesse esse me, não poderia estar aqui. Mas, como não tem vírgula, ele está diretamente ligado ao advérbio, porque ele é atrativo também para vir antes do verbo. Ok? Vamos seguir? Ó, tem um exemplo aqui daquilo que eu acabei de falar. Olha, eu não tinha visto. Atualmente, come-se muita comida congelada. Tem uma vírgula bem aqui, atualmente é um advérbio. Por que que eu não posso colocar esse se aqui? Porque tem uma vírgula. Se não tivesse, poderia, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho novamente, e bem rapidinho, porque a ênclise e a mesóclise são bem facinhas, tá? Existem os casos facultativos de próclise, porque quando não tem palavra atrativa, eu posso usar antes ou depois do verbo, não tem problema nenhum não, tá? Muito simples aí. Vocês podem dar uma lida que vocês vão conseguir compreender. A mesóclise, como eu disse para vocês, ela é muito, muito formal. Ela é muito pouco usada na nossa língua portuguesa. Olha, a variação padrão da língua não se usa muito. É restrito à linguagem formal, restrita aos textos, documentos, de leis, certidões. É a linguagem mais culta mesmo. E sempre será usado no futuro do presente e no futuro do pretérito, como eu falei na aula anterior para vocês, tá? E se houver ausência de próclise, se não tiver palavra atrativa, se tiver, mesmo estando lá no futuro do pretérito, mas tem uma palavra atrativa para esse pronome, ele tem que vir antes do verbo. Se isso não acontecer e tiver no futuro do pretérito ou no futuro do presente, você pode sim colocar no meio. Mas é pouco usual. E é fácil de identificar, né, gente? Enviar-te-ei o contrato amanhã de manhã. Sentar-me-ia na primeira fileira se tivesse chegado mais cedo ao teatro. Então, ele está aqui no meio do verbo. É impossível você não conseguir identificar e falar para mim que é uma mesóclise. Muito fácil, tá? E as regrinhas da ênclise. Não tem muita regra para ênclise também não, tá? Só tem 2 regrinhas básicas. A maioria das vezes vocês vão usar próclise antes, né? Antes do verbo. Então, vamos lá. A primeira regra é início de oração. Lembre-se que início de oração, gente, não é só aqui não, ó. Aqui eu tenho 2 orações. Iniciou uma aí e iniciou outra bem aqui. Então, quando houver uma pausa, tá? Precedido de uma vírgula também aqui, igual aqui no caso, igual aqui, sempre vai ter que colocar esse pronome depois do verbo. Calou-se olhando-a fixamente. Esse a não poderia vir aqui porque tem uma vírgula e tem uma pausa. E também não pode esse se vir aqui no começo porque é início de oração. Então, as 2 regras básicas para se usar ênclise. Não posso usar início de oração, você vai iniciar a frase, coloca depois do verbo.
E se for depois de uma pausa, igual uma vírgula, por exemplo, um ponto e vírgula, depois do verbo também. Se não tiver, e esse uso aqui é obrigatório, não é facultativo, tá? Tirando essas duas opções, a maioria das vezes vocês vão usar próclise. Sempre vai vir, na maioria das vezes, as palavras atrativas para chamar próclise, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa estarei à disposição. Um beijo. Tchau.